na ocasião, mensagem compartilhada pelo nosso pastor Geraldo, e hoje vamos dialogar um pouco mais com o texto de Lucas, agora no capítulo 24, a partir do verso 1, amém? Mas, no primeiro dia da semana, sendo já alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram, porém, a pedra removida do túmulo, mas, ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: "Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia." Elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Amém? Podem, por favor, tomar seus assentos. O Espírito Santo nos ajude, nos conduza nessa missão de compartilhar algo tão importante para os nossos dias, tão necessário. Queria começar essa meditação com uma pergunta. O Senhor tem muitas reflexões que Deus tem me permitido compartilhar com os irmãos. Eu tenho começado sempre com uma pergunta e no decorrer da conversa, da meditação, a gente tenta responder essa pergunta. E a pergunta de hoje é a seguinte: por que buscais entre os mortos o que vive? Gostei muito da versão da King James, a 1611. Ela foi bem mais enfática. Por que procurais o vivo? Achei muito interessante essa expressão, o vivo, dentre os mortos. Aí o nosso amado que edita aí o texto, o vídeo, tá? Caso o Senhor permita que vá para a internet, esse é o título. Por que procurais o vivo dentre os mortos? A gente tem vivido um período em que nunca foi tão fácil buscar informações, buscar acesso, nunca ficou tão acessível vivenciar experiências em torno do nome de Jesus. São cultos online, essa hora mesmo estão acontecendo centenas, milhares, não sei, de cultos sendo transmitidos em tempo real. Muito fácil, literatura vasta, construções, templos também aos montes. Nunca foi tão fácil buscar
a Jesus. Nunca foi tão fácil ter acesso a Jesus. O grande problema desse período, desse momento que nós vivemos, é que sim, estão buscando. É que sim, estão pensando. Porém, muitos têm buscado Jesus em lugares onde ele não está. Muitos têm procurado encontrar Jesus onde ele não está. A semelhança dessas discípulas. Elas foram buscar Jesus, a gente vai voltar a esse texto, foram buscar num lugar onde Jesus já não estava mais. Num lugar onde Jesus, o vivo, ressurreto, não estava. Tem-se buscado muito a Jesus, sim, mas em lugares onde ele não está. Tem-se buscado Jesus, sim, e o pior, além de se buscar onde ele não está, tem-se buscado um Jesus que não é o ressurreto. Tem-se buscado um Jesus fruto da sua imaginação. Tem-se buscado um Jesus fruto da criação humana, da cultura, um Jesus pop, um Jesus legalzinho, um Jesus Papai Noel, um Jesus que resolve todas as causas. Elas tinham um Jesus em mente, quando elas saíram, ainda escuro, na madrugada daquele domingo. Elas tinham em mente, sim, um Jesus morto. Elas saíram de casa determinadas a encontrar um Jesus morto. Elas se dedicaram, elas se prepararam, elas passaram horas a fio preparando aquelas especiarias para encontrar um corpo morto, não Jesus ressurreto. E isso é sintomático da nossa geração. Tem-se buscado um Jesus que não é o Jesus ressurreto revelado nas Escrituras. Tem-se buscado Jesus em lugares onde ele não está. Foram ao sepulcro buscar Jesus, foram ao sepulcro encontrar Jesus. Sepulcro é lugar de quê, irmãos? Sepulcro é lugar de morte, decomposição. Sepulcro é lugar onde não há vida. Sepulcro é lugar onde entende-se que é o fim da linha. Elas não foram lá dialogar com Jesus, percebe? O Jesus que elas caminharam desde a Galileia, que comeu, que sentou, conversou, ensinou. Foram buscar, foram embalsamar um corpo. Não foram ver Jesus ressuscitado para conversar com ele, para adorar ele. Muitos de nós temos ido buscar Jesus no sepulcro. Muitos de nós temos ido procurar um Jesus fruto da nossa imaginação, não o ressurreto. O que elas tinham em mente era isso. Elas presenciaram o corpo sendo tirado do madeiro. José de Arimateia foi lá, pediu o corpo para embalsamar. Em outra passagem do Evangelho, diz que Nicodemos também participou disso. E elas também queriam participar. Não fizeram junto com José de Arimateia, quiseram fazer depois uma outra dedicação, quem sabe uma última homenagem. Elas quiseram fazer também
a dedicação delas. E elas tinham isso em mente, elas tinham esse Jesus em mente, um corpo frio, em cima de uma pedra. Sepulcro é lugar de morte. E na Bíblia, na palavra de Deus, nós sabemos que morte tem uma ligação direta com o que, irmãos? Com o pecado. Aonde que eu quero chegar? E a mensagem vai ser até curta. Onde que eu quero chegar? Muitos de nós temos buscado Jesus no sepulcro. Muitos de nós temos buscado Jesus num lugar onde não há vida. Muitos de nós temos buscado Jesus num lugar onde o pecado impera. Sepulcro é lugar de morte. Morte é o salário do pecado. Está lá em Romanos, só para eu não falhar, 3:23. Onde há a prática do pecado. Esse dedo eu não estou apontando para vocês, eu estou apontando para mim em primeiro lugar. Onde há a prática do pecado. Onde há um consentimento com o pecado. Onde há a lei do pecado imperando. Esse lugar se configura um sepulcro. Jesus, o ressurreto, não está nesse lugar. Onde há prazer no pecado. Sabe? O pecado não dói. O pecado não causa mais tristeza. O pecado não causa mais repulsa. Nesse lugar Jesus não está, meus irmãos. Pode ter cara de igreja, pode ter placa de igreja, pode ter nome de igreja, pode ter gente se parecendo com crente, mas esse lugar Jesus não está. Que é um lugar de morte. Um lugar onde o pecado impera. Façamos uma autoanálise, será que nós estamos buscando Jesus num sepulcro? Será que nós estamos buscando Jesus num lugar dos mortos? A Bíblia vai dizer que nós quando estamos no pecado, estamos mortos. Se estivermos na prática do pecado, estamos mortos espiritualmente. Pode até ter nome de igreja, mas estamos mortos. Estamos mortos. Nesse lugar Jesus não está. Não o ressurreto. Interessante a gente situar essa situação aqui. A ressurreição, é o domingo da ressurreição, que é o evento derradeiro, o evento final, digamos assim, do que ficou conhecido como, que nós chamamos, muitas Bíblias também assim colocam ali, os tradutores, os editores, como sendo a Semana da Paixão. Começando essa semana numa sexta-feira anterior, Jesus chegando em Betânia, tendo um momento de comunhão com seus amigos, Lázaro, Maria, Marta, passou ali um momento maravilhoso de comunhão com eles. Foi nessa ocasião, inclusive, que uma das irmãs ungiu os pés de Jesus com um perfume caríssimo, né? Judas ali se indignou com aquele desperdício de dinheiro, né, que poderiam ajudar aos pobres. Foi nesse episódio aqui. No sábado a Bíblia não registra, não tem nenhum registro no sábado. No domingo do início dessa semana da Paixão, ocorre o que nós conhecemos como a entrada triunfal em Jerusalém. Eu não se lembra, Jesus sentado no jumentinho para se cumprir
que fora profetizado, isso lá, se não me falha a memória, em Zacarias. E essa entrada triunfal ela é bem interessante, porque Jesus meio que, não sei se posso usar esse termo, ele que encena o que aconteceria no domingo seguinte. O Rei dos Reis, ressurreto, entrando, chegando com glória, sendo saudado, sendo reverenciado pelos seus. Isso é no domingo. Ainda no domingo, Jesus faz uma rápida visita ao templo. Ele não pôde entrar, já estava fechado, já era tarde. Ele volta na segunda-feira, já estamos na segunda-feira dessa semana, e ocorre aquele evento muito contundente, que as traduções o colocam como a purificação do templo. Desse dia em diante, da segunda-feira em diante, Jesus tem uma semana, o nosso Senhor Jesus tem uma semana muito difícil, muito tensa. Os fariseus ali, os religiosos, fustigando ele, armando ciladas, isso na terça. Passa a quarta, na quinta-feira tem a celebração da ceia, a última ceia, ele institui a ceia do Senhor, come a Páscoa. Dali ele já antevendo, ele já prevendo o que aconteceria na sexta, ele já sabia o que iria acontecer, tanto é que ele faz aquela oração extremamente forte, dramática, a oração do Getsêmani, a ponto de transpirar sangue. Isso na quinta-feira, na madrugada de quinta, Jesus é armada aquela emboscada, a traição do Judas, Jesus é pego, preso. Na madrugada da quinta-feira ainda, ele sofre horrores nas mãos. O soldado é levado para a casa de um, para a casa de outro, ocorre aquele julgamento às escuras, estranho, muito açoitado. Chegamos na sexta. Crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não posso deixar de lembrar, irmãos, a mim e a vocês, de que o que levou o nosso mestre a ser pendurado naquele madeiro sem ter pecado algum foi o meu e o seu pecado. Não tem como não deixar de lembrar disso. O nosso pecado levou um homem inocente, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho de Deus, aquela cruz. Isso na sexta. No sábado, o corpo que as Marias Maria, Joana, foram procurar, estava no túmulo. No domingo, o evento mais extraordinário que a humanidade já tomou conhecimento, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É esse dia que nós estamos aqui, esse domingo. E essas mulheres foram lá embalsamar o corpo do Senhor Jesus. Interessante que não eram gregas, não eram pessoas de outras nações, eram discípulas do Senhor, que andaram com o Senhor e tinham esquecido completamente tudo aquilo que o Senhor tinha ensinado para elas. Portanto, nessa passagem aqui é possível a gente tirar algumas lições, já contextualizamos, já nos situamos aqui. Agora é importante a gente tirar algumas lições a respeito dessa busca dessas mulheres. Veja, no primeiro dia da semana, muito cedo, as discípulas de Jesus foram ao sepulcro embalsamar um cadáver. Elas não criam que Jesus iria ressuscitar, irmãos. Elas não acreditavam na ressurreição do Senhor, mesmo Ele tendo ensinado, mesmo Ele tendo mostrado, mesmo Ele tendo dedicado os últimos dias da sua vida ensinando aquilo que o Senhor tinha que
trazer para a vida delas, para a vida de todos. Elas não acreditavam. No primeiro dia da semana, as mulheres foram ao sepulcro. Foram buscar Jesus no lugar errado. Já falei. Interessante que elas fizeram isso com muita dedicação. Houve dedicação. Por exemplo, quando isso está relatado no finalzinho do 23, quando relata que José de Arimateia pede o corpo a Pilatos, ele faz ali um primeiro cuidado com o corpo, elas observam, vão ao túmulo, vê onde está e voltam. E ali elas vão preparar toda aquela especiaria para levar no domingo. Elas não poderiam levar no sábado, por causa da lei. Observe que elas cumpriram a lei, estavam dentro da lei, elas não queriam correr o risco de serem pegas infringindo a lei, cumpriram a lei, se dedicaram. Elas poderiam ir até, o dia começa no sábado, depois das 6 horas ainda. Elas esperaram ainda de manhã. Fizeram tudo certinho, tudo direitinho, dentro da lei. Muitas das vezes, a gente faz tudo certinho, dentro da lei, tudo que a lei prescreve, dentro do que a religião prescreve. Vocês irmãos estão entendendo aonde eu quero chegar? Dentro do que a religiosidade manda, dentro do que o status quo da religião prescreve, a gente faz tudo certinho. A religião manda assim, a religiosidade não, tem que ser assim e tudo. Houve esmero, houve dedicação, houve esforço, saíram cedo. O texto de Marcos vai dizer que no caminho elas foram, inclusive, conversando. Ai, meu Deus, quem é que vai tirar a pedra para a gente? Sabe, aquela preocupação, entre aspas, da obra. Quem vai tirar a pedra para a gente? Mas estavam indo no lugar onde Jesus não estava. Estavam dedicadas, estavam com zelo, estavam dentro da lei, estavam até preocupadas. Quem vai tirar a pedra para a gente? Elas foram discutindo isso no caminho. Muitas das vezes nos preocupamos, muitas das vezes dedicamos tempo, recursos, nos esmeramos, mas buscando e fazendo em um lugar onde Jesus não está. Tinha zelo. Elas estavam bem intencionadas, inclusive. É possível estarmos bem intencionados sem estar fazendo a vontade de Deus. É possível estarmos zelosos. Paulo não era um fariseu extremamente zeloso? Consentiu, inclusive, com a morte de Estevão, ainda jovem, segurando a capa ali daqueles que o apedrejaram. Muito zelo, muito cuidado. Eu imagino que elas passaram a noite confeccionando aquelas especiarias. Quantas vezes nós já não passamos noites em claro, confeccionando, fazendo coisas? Para um sepulcro. Para ir a um sepulcro. Não para ir aonde Jesus está. Assim que elas fizeram, no primeiro dia, com muita dedicação, cedo, com zelo, sabe? Dentro da lei, dentro do que a religião prescreve. Elas foram destemidas, elas saíram pela fé. Aquela pedra, irmão, não tinha como tirá-la, a pedra ainda estava chumbada ainda. Foi feito um trabalho ali para que Jesus já tinha dito que ele ia ressuscitar. O ímpio creu. Os discípulos não creram. O ímpio falou, vou mandar lacrar essa pedra para que ele não saia. E os discípulos não acreditaram nisso. Só que a pedra foi
A narrativa de Mateus vai dizer que houve um estrondo, um terremoto. Os anjos tirando a pedra de dentro para fora, irmãos. Amém? De dentro para fora. O Senhor não precisou de ninguém ali com uma talhadeira para quebrar aquela massa e tirar ele dali. Ele venceu a morte e ressuscitou, estourou aquela pedra. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Não precisou ninguém ali chumbar. E elas foram assim, destemidas. A gente também não é assim, irmãos? Destemidos. Eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou mudar tudo e vou resolver tudo. E num sepulcro, onde não tem arrependimento de pecados, onde não tem mais tristeza pelo pecado. Num sepulcro. Elas foram assim, zelosas, dedicadas, dentro da lei, para um sepulcro. Passamos uma autoanálise, irmãos. Será que nós temos sido assim? Zelosos, dentro do que a religião manda, mas indo para um sepulcro? Segundo, as especiarias que elas prepararam deram trabalho. Eles precisaram arregaçar as mangas para preparar aquelas especiarias. Deram trabalho. Provavelmente investiram recursos. A família de Lázaro, de Marta, Maria, eram abastardas. Investiram recursos e prepararam aquilo ali. Investiram esforço, muitos esforços, para que ali elas conseguissem preparar aquelas especiarias para ir para um sepulcro. E foram, destemida, com essa determinação. Quando chegou no sepulcro, o que o texto diz? Encontraram já a porta aberta, a pedra removida e o corpo do Senhor não estava lá. Encontraram a pedra removida e o corpo do Senhor não estava lá. Ela queria encontrar um cadáver, mas não encontrou. Onde que nós queremos chegar com essa afirmação? De que aonde há sepulcro, aonde há morte, aonde há pecado, o corpo do Senhor ali não pode estar, irmãos. Amém? Aonde há morte, o corpo do Senhor, eu e você ali não pode estar, a igreja do Senhor não está. Se tem pecado, se tem morte, ali não é corpo do Senhor, é qualquer outra coisa, uma igreja, uma instituição, uma organização, mas não é corpo de Cristo. O corpo de Cristo não está num sepulcro. Se você se diz e nós nos dizemos ser corpo de Cristo e estamos no sepulcro, essa história não está batendo, essa conta não está fechando. O corpo de Cristo está onde há vida, porque o nosso Jesus é o Deus de vida, Ele está vivo. O corpo de Cristo não está onde tem pecado, onde tem morte, onde não há perdão. Aí não tem corpo de Cristo, elas foram num sepulcro. Lembra que falamos que sepulcro é lugar de morte. Morte nos direciona e fala de pecado. E elas foram ali encontrar o corpo, não estava mais ali. Foram buscar o corpo de Jesus no sepulcro. Às vezes nós nos reunimos, irmãos, como igreja do Senhor. Porém, se nessa reunião tem inveja, sabe? Falsidade,
maledicência. Esse lugar é um sepulcro. Esse lugar não tem corpo de Cristo. Tem pessoas reunidas dizendo que são corpo de Cristo, mas não é. Se não tem amor, se não tem empatia, não tem corpo de Cristo. Tem uma reunião de religiosos. O corpo do Senhor não está nesse sepulcro. O corpo de Cristo não está nesse sepulcro. Por ali que elas foram. Ao se depararem com o túmulo vazio, glória a Deus, o corpo do Senhor Jesus não está onde há morte, onde há pecado. Não está no sepulcro. Elas ficaram perplexas, ficaram apavoradas, ficaram em pânico. Os soldados, no outro evangelho, ele vai dizer que eles ficaram pálidos, como mortos. Imagina, eles não viram ninguém abrir, eles estavam ali para guardar o túmulo de Jesus. Daqui a pouco eles olham para trás, o túmulo aberto, e 2 anjos falando com ele que Jesus não estava ali, eles ficaram atônitos. E elas ficaram perplexas, discípulas de Jesus. O cumprimento da palavra de Deus causa perplexidade, espanto, assombro nos incrédulos. Eu vou repetir essa frase. O Senhor, quando me permitiu redigir essa frase, eu achei muito forte, eu quero repetir. O cumprimento da palavra de Deus causa perplexidade, espanto, assombro nos incrédulos. Ainda que esses incrédulos sejam os discípulos de Jesus. Às vezes a gente pensa em incrédulos só os de fora, né? Aqueles que não andam com Bíblia, que não cantam louvores. Mas o que tem de incrédulo em reuniões diversas? O que tem de incrédulo nas nossas reuniões? Que ficam perplexos, assombrados com o cumprimento da palavra de Deus. Os discípulos não acreditaram nela, até, né? Pedrão teve que ir lá. Esse texto diz, ele teve que ir lá conferir, não, quero ver. Tiraram elas como doidas. Está delirando, que isso? Os discípulos, irmãos, os discípulos ficaram assombrados com o cumprimento da palavra de Deus, com o cumprimento dos ensinamentos de Jesus. Ele disse que ele ressuscitaria ao 3º dia. Os anjos lembram isso a elas. Ficaram assombrados, não acreditaram. Essa é uma das lições que eu tiro dessa leitura. Porém, queridos, elas só passaram a entender o que estava acontecendo depois que foram lembradas das palavras de Jesus. Os anjos fizeram esse trabalho. Assim como os anjos anunciaram o nascimento de Jesus, eles também vieram anunciar que Jesus ressuscitou. Ele lembrou a elas. Veja comigo, por favor, a partir do verso 5, que é o verso que nós destacamos. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos o que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aí veja, lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, para que seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus.
Elas só entenderam o que estava acontecendo após ouvirem acerca dos ensinamentos de Jesus. Elas só entenderam o que estava acontecendo após ouvir o que Jesus ensinou. Elas só entenderam o que estava acontecendo após ouvir os ensinamentos de Jesus. Se não há ensinamento de Jesus, se o ensinamento for diverso, for diferente daquilo que o Senhor Jesus ensinou, nós vamos ter uma geração de incrédulos frequentando os nossos cultos, os cultos ao Senhor, sentando do nosso lado. E que Deus tenha misericórdia de nós, podendo ser até um de nós. Se nós nos apartarmos dos ensinos de Jesus, seremos religiosos incrédulos, como esses discípulos foram, como essas mulheres foram. Jesus é legal, Jesus é bom, mas não tem compromisso com seus ensinamentos. Aos poucos vamos nos tornando uma sociedade, uma igreja, vamos assim dizer, um espectro religioso incrédulo, que não crê mais no cumprimento da palavra de Deus. Daqui a pouco vão rir quando ouvirem que Jesus está voltando. Dentro da igreja, os de fora já riem, mas daqui a pouco dentro da igreja vão estar rindo quando ouvirem falar que Jesus está voltando, porque não está mais apegado aos ensinos de Jesus. Leia a Bíblia, meus irmãos. Leiamos a Bíblia diariamente. Não vamos ficar atrás de posts de redes sociais, de frases de efeito. Vamos ler a palavra de Deus, de corte de vídeo. Vamos nos apegar aos ensinos de Jesus. Não é ensino de teólogo algum, mas aos ensinos de Jesus. É Ele que nos traz em vida, é Ele que nos liberta da incredulidade. Elas só caíram em si, só entenderam o que estava acontecendo quando foram lembradas dos ensinos de Jesus. Enquanto nós estivermos, irmãos, ouvindo os ensinos de Jesus, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor. É um privilégio, uma graça, um presente de Deus para a sua igreja, para nós, ouvirmos os ensinamentos do Senhor, seja nas mais diversas oportunidades que o Senhor nos proporciona, numa EBD. Opa, rapaz. Reflexo está em dia. Seja numa EBD, irmãos, seja no encontro no lar, seja numa reunião de estudo, como a que vocês têm, adolescentes, às segunda-feiras, soube que a última, irmã, glória a Deus, foi uma bênção. Aproveitemos as oportunidades que o Senhor nos dá de ouvirmos os ensinamentos de Jesus. E falemos como aqueles discípulos, para onde ele, como Pedro falou, quando ele, Senhor, está todo mundo indo embora. Senhor, é como se Pedro chegasse aqui e olhasse, Senhor, olha. Ah, Jesus, tem misericórdia. Olha, Senhor, como é que estão as cadeiras? O Senhor vai falar, ó, e aí, quer ir também? Para onde nós iremos? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Os ensinos de Jesus. Não se impressione com a multidão. Não se impressione com a mídia, irmãos. Fiquemos com os ensinos de Jesus. Amém, igreja? Para a glória de Deus. E por fim elas ouviram a notícia maravilhosa, a melhor notícia que você já ouviu, que você já leu, e eu também. Imagino que essa passagem aqui não foi eles estavam dando assim chamando a atenção dela. Por que vocês estão aqui procurando aquele que vive entre os mortos? Aí ele chega e remata. Imagino que nessa parte aqui ele tenha falado, ele não está aqui! Aleluia! Ele ressuscitou! Assim que ele deve ter falado para elas. Ele não está aqui, ele ressuscitou.
É esse Jesus que você está buscando? O vivo, o ressurreto, que fala, que conversa com você e comigo. É esse Jesus que você está buscando, que você está se relacionando? Ou está buscando um corpo frio em cima de uma pedra? Se você e eu estivermos buscando o Jesus ressurreto, aleluia, glória a Deus, Ele está vivo, está aqui nesse momento, na pessoa do Teu Santo Espírito, na pessoa do Espírito Santo, falando comigo e com você. Não sou eu que falo, mas é o Senhor que fala através de todos que sobem aqui. Amém, igreja? A notícia, a melhor notícia, e essa foi a base, irmãos, a base da confissão de fé da igreja dos primeiros dias, a ressurreição de Jesus. Veja o que Lucas mesmo escreveu em Atos, e nós já estamos caminhando para o final, Atos capítulo 3, no verso 15, uma declaração que foi recorrente. Peguem, por exemplo, também o capítulo 15 de 1 Coríntios, não vou ler ele agora, mas depois você lê em casa. Paulo falando acerca da ressurreição de Jesus, era um tema recorrente. Jesus está vivo, não é fruto da nossa imaginação, Ele está vivo e está presente em nós, vivendo em nós, Cristo em nós, Ele vive em nós. Amém? Atos capítulo 3, no versículo 15. Diz assim, um sermão de Pedro muito contundente, falando para os religiosos: vocês mataram o autor da vida, ou, em outra versão, por exemplo, na CF, vai estar o príncipe da vida. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Esse foi o pilar da pregação da igreja dos primeiros dias, que seja também o pilar da nossa fé, da nossa pregação, da nossa prática de vida cristã, a ressurreição de Jesus. Não servimos e não nos relacionamos com um Deus morto, mas nos relacionamos e vivemos e amamos. Estamos unidos a um Cristo que vive e reina para todo sempre. Amém, queridos? E por fim, elas, ao ouvirem essa notícia maravilhosa, saíram do túmulo. Em outra narrativa vai dizer que elas foram alegres contar a notícia aos discípulos. Que nessa noite, quero concluir dizendo que nessa noite nós possamos sair do túmulo, sair do lugar dos mortos e voltar a Cristo, voltar à vida, voltar ao autor da vida. Elas saíram do túmulo regozijante, foram pregar o Evangelho, foram falar da melhor e maior notícia que o homem pode ouvir. Jesus vive, está vivo e reina para todo sempre. Que possamos buscar o Senhor Jesus onde Ele realmente está. Jesus está, irmãos, onde há verdadeira e sincera adoração. Jesus está onde há arrependimento de pecados. Jesus está onde os seus ensinamentos são considerados e praticados. Jesus está onde há amor. Jesus está onde há verdade. Jesus está onde há perdão. Jesus está onde o pecado não reina. Não há prazer no pecado. Esse lugar onde Jesus está. Amém? Que a nossa congregação, que a nossa casa
o nosso coração seja esse lugar onde Jesus está. Amém? Convido a você a orar comigo mais uma vez. Senhor, bendizemos o Teu nome, ó Deus, porque mais uma vez o Senhor tem tido misericórdia de nós e nos chamado ao arrependimento, ó Pai. Pai, eu quero me unir aos meus irmãos, ó Pai, junto nós pedirmos, ó Deus, perdão a Ti, ó Pai. Se muitas das vezes nós o buscamos num sepulcro, ó Deus. Se muitas das vezes nós o buscamos onde o Senhor não está. Onde há pecado, onde há indiferença, onde há morte. Pai, nos perdoe, ó Deus. Nos perdoe que muitas das vezes também buscamos não um Jesus ressurreto, mas um corpo frio sobre uma pedra. Nos ajude, ó Deus, a entendermos e a crermos de fato e de verdade que nós temos acesso ao Cristo ressurreto. Que o Senhor Jesus, que ao terceiro dia ressuscitou, está aqui, vivo, e nós temos acesso mediante arrependimento de pecados e pela fé. Deus, que possamos entregar de fato e de verdade as nossas vidas ao Senhor, meu Deus, reconhecendo que Tu és o Senhor, Salvador de nossas vidas. Não uma religião, não um ritual, mas o Senhor Jesus Cristo, ressurreto. Ajude-nos, ó Deus, a buscarmos o Senhor aonde o Senhor realmente está.